Fala, povinho do antidepressivo, tamo junto mais uma vez para mais um vídeo. Dessa vez, ó, para vocês aí, um cenário novo. Só que não, é também conhecido como La Sala de la Casa. E hoje nós estamos aqui para falar mais uma vez sobre a depressão. E eu queria falar hoje sobre algo que Deus ministrou muito ao meu coração esses dias e eu vou compartilhar com vocês. O tema é Seja Livre. E é o convite que eu quero te fazer sobre. Deixa eu ver se melhora um pouco a luz aqui. Melhorou. Sobre a depressão. O que que. Enfim, Deus quer de nós? Liberdade. Quando ele veio para a terra, para Jesus veio à terra, o que que ele disse? João 8,32 diz o quê? Se o filho. Conhecereis a verdade vos libertará. Deu uma travada aqui, mas foi. E João 8,36, ele também diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a liberdade é o que Deus quer. E o que é a depressão, afinal de contas? Não importa se ela é excesso de passado, se ela é uma fruto da ansiedade, se ela é causada até por algum trauma ou por qualquer que seja a causa. Enfim, o que é a depressão? Ela é uma prisão. E se ela é uma prisão, automaticamente o que Deus quer exatamente é fazer que você seja livre dessa prisão. Então, olha que interessante, o que eu estava analisando esses dias e pensando essa semana, cheguei a algumas conclusões e algumas análises que eu parei para pensar e fazer. Em primeiro lugar, eu comecei a pensar o quanto a gente tem presa, e assim, eu vou fazer um resumo hoje do que eu quero tratar com você por esses próximos dias, das prisões que existem. Gente, existe prisão de todo lado. Você fala assim, mas as pessoas que estão no mundo, elas são presas e nós que estamos na igreja somos livres. Não, na verdade não. Na verdade existem pessoas dentro da igreja que são presas e pela própria igreja. Por exemplo, você certamente conhece pessoas que, esses dias eu estava conversando com algumas pessoas assim, que a pessoa diz assim, eu saí da igreja fulano de tal porque eu não me senti à vontade, mas eu sei que eu preciso voltar para a igreja, só que eu não quero voltar para aquela lá, só que eu tenho medo de ir para outra igreja e não ser salvo. Em outras palavras, ela aprendeu que um dogma religioso é a salvação dela e não Cristo. Você tem pessoas presas em mágoa, gente, pelo amor de Deus, vamos falar sério. Se tem um troço que prende mais a pessoa do que mágoa, tá para nascer. Irmão, quantos anos você não está preso com mágoa do seu pai, da sua mãe, sei lá de quem? E quem sabe, talvez não é até essa mágoa que está causando esse sentimento de tristeza profunda que você tem dentro de você. Prisão, gente, prisão emocional. Gente, o que tem de gente presa a sentimentos ruins? Tem gente que, por exemplo, a pessoa é presa a emoções ruins com relação a si mesmo. A pessoa olha no espelho e diz assim, eu não mereço estar viva, eu sou uma derrota, eu sou uma praga ruim na vida das pessoas. Pessoas que são presas por palavras, pessoas que são presas por frustrações, a pessoa não realizou um sonho e ela acha que nunca mais vai realizar. Por exemplo, você provavelmente já se deparou em algum momento com uma pessoa frustrada da vida, com alguma área da vida dela e quis frustrar a sua. Por exemplo, a pessoa que não teve uma realização na faculdade. Ela diz para todo mundo que faculdade é um desastre. Por quê? Porque ela não foi realizada nisso e ela acha que os outros também não vão ser. Então, isso é uma prisão. E automaticamente, sabe o que é interessante? Quando você não é livre dessa prisão, você acaba aprisionando outras pessoas. E geralmente isso acontece muito no casamento e com filhos. E hoje o que eu quero ministrar para você é: Cristo quer te libertar dessa prisão, quer te botar numa realidade, numa vida real e te mostrar que você é livre. Cristo morreu na cruz para que você fosse livre. Paulo diz em Efésios capítulo 5, ele diz assim: Cristo vos libertou para que vocês sejam de fato livres. Portanto, vocês não devem se colocar, de novo, debaixo de um jugo de escravidão. Então você tem que estar livre, você está livre, você foi livre. E para concluir o que eu quero dizer aqui, e a mensagem do que eu quero passar para você, eu quero te levar a pensar algumas coisas sobre liberdade. Por exemplo, a tua liberdade, o que você julga ser liberdade, é a liberdade condicional? Ou é uma liberdade, um regime semi-aberto? Que tipo de liberdade é a sua? Porque você, por exemplo, pode dizer, tem pessoas que dizem, eu sou livre, eu pego quem eu quero, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, ok. Mas essa liberdade, ela te sacia ou ela maqueia o sentimento de tristeza e de frustração que você tem dentro de você?
Isso pode ser uma liberdade mentirosa, pode ser uma liberdade, um regime semiaberto. Você parece que está livre, mas qualquer vacilo, cadeia em você de novo. A outra coisa que eu quero que você leve, que te levar a pensar, a igreja hoje, ela é... Quando você pensa em igreja, quando você pensa em Deus, você pensa num cara que está lá para te libertar, um cara que está lá com um olhar de pai amoroso, vendo você caindo e tropeçando, dizendo assim, ah, meu filho, você está crescendo aos poucos, ou é um cara que olha para você com um olhar truculento e diz assim, pisou na bola, né, miserável? Vou acertar o chicote na sua traseira, você largar de ser sem vergonha. Você acha que Deus é... Quando você pensa em Deus, você pensa em Deus como um pai de amor, que vai voar no teu pescoço, te abraçar e te chamar de filho? Ou é um cara truculento que tá lá olhando pra você com uma pistola apontada primeiro na tua testa, dizendo assim, pisa na bola, infeliz, que eu exploro teu neurônio com raio daqui do céu. Qual é a tua relação com Deus? Eu quero que você te leve a pensar nisso para que você possa entender que a tua prisão, ela não é simplesmente um momentinho que você está vivendo, uma coisa ruim que você passou. Pode ser uma prisão teológica, uma prisão que vem de um mau relacionamento que você tem com Deus. E talvez é daí que você tem que começar a resolver os teus grandes problemas, ok? É só uma mensagem hoje introdutória para esse assunto. E outros dias nós vamos tratar mais e mais sobre isso. E eu espero que você nos acompanhe. Se você, por exemplo, quiser responder as perguntas que eu fiz aqui sobre que tipo de prisão é a sua, você já conseguiu identificar quais são as causas da sua tristeza profunda, eu quero que você compartilhe com a gente, pode comentar, fique à vontade. Se quiser mandar esse vídeo para alguém, fique à vontade, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.